Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs, simpatizante da palavra de Deus. Louvado seja Deus, Deus é bom, aleluia. E a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. E mais uma vez Deus nos dá a oportunidade da gente então falar da sua palavra, das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E mais uma vez, nós vamos trabalhar hoje o livro, a qual nós estamos lendo. O Evangelho Encoberto, ele tem como esse tema, esse título, esse livro de David W. Dia. E a gente está trabalhando em cima dele, lendo, falando algumas coisas para entender, compreender. O autor aqui ele está tratando de questões de traduções, que alguns tradutores de forma equivocada, vamos dizer, erraram. E ele está aqui nos dando uma pincelada, porque ele não está falando tudo, mas ele está trazendo algumas coisas, dentro da palavra de Deus que precisa ser analisado por nós. Aleluia. Eu espero, meu querido, que esteja servindo de crescimento para você. Aleluia. Eu também sou um estudioso da palavra, eu gosto, Aleluia. E a gente cresce junto aqui. Eu cresço, você cresce, E você pode deixar assim nos comentários alguma dúvida, alguma coisa que você não concorda, tá bom? E aí, na medida do possível, a gente tenta ver aí e conversar, tá certo? Mas eu acredito que o que nós temos falado aqui tem sido compreendido, É a questão da palavra de Deus, que ao longo da história ela veio sofrendo, com suas tradições, porque muitas das vezes, irmão, o homem, ele não conhece a língua perfeitamente, ele não é fluente, naquela língua, porque tem línguas que ela é ricamente, ela tem variedades de sinônimos, de antônimos, Então, veja o nosso português. A língua portuguesa é uma língua muito rica, na sua diversidade, é muito diversa, Ela é muito rica, assim, você pode pegar uma palavra em inglês e ela vai ter vários sentidos. Porém, aqui nós estamos tratando da palavra de Deus, uma palavra que foi escrita na língua aramaica, hebraica, grego, E que sofreu ao longo da história com várias traduções, Vários tradutores. Alguns historiadores dizem que muita coisa foi omitida dentro da palavra de Deus, Muita coisa foi tirada, muita coisa foi colocada. E aí a gente tem que compreender, tirar melhor proveito daquilo que Deus deixou, para a gente ter uma compreensão da ideia de que Deus queria deixar para a gente. Que muitas das vezes o ser humano ele é falho, Ele erra. E aí a gente só pesquisando, só olhando, só comprando livros, tendo pelo menos um conhecimento do grego, se não digo um conhecimento profundo, mas você pode aprender o básico para poder pesquisar, O hebraico, aprendendo, você vai vendo. Hoje em dia, como eu falo, a internet está aí. Hoje em dia você tem facilidade para tudo.
para estudar, né? E você vai vendo, vai analisando, e aquilo que for mais coerente para você poder trabalhar dentro da congregação, com a igreja, com o povo de Deus, você vai trabalhando, né, de maneira que traga edificação para a igreja. Não tem que ser o meu querer, não tem que ser o seu querer, tem que ser o querer de Deus, para que haja mudança. E a gente vê que muitas congregações não há mudança. É uma bagunça total, muitos não dão valor ao ensino da palavra, né? Querem ficar apenas com revelações, visões, e isso acaba sendo prejudicial para o crescimento da obra de Deus e da própria pessoa, né? Que acaba sendo uma pessoa que só é levada por visões e revelações, e nisso aí o inimigo acaba confundindo ela, né? Levando ela ao fanatismo, e aí ela acaba se perdendo. Muitas das vezes fazendo com que outras pessoas também a sigam, e aí levando a pessoa ao abismo. Por isso é importante a gente ler as Sagradas Escrituras, né? Ler todo dia, ler, né? Não só um versículo, irmão, mas a gente está sempre lendo um livro. Você pode ler a Bíblia, irmão, em um ano. Se você pegar três versículos todo dia, você pega 3 versículos de um livro, digamos, você escolhe um livro e vai lendo, né? Gênesis, e aí vai até Apocalipse. Aí você começa lendo 3 versículos de cada livro, vai lendo todo o livro em sequência. Você vai conseguir ler, irmão, o livro em um ano, né? Dependendo do seu tempo, você consegue. E é bom você ter essa leitura, né? Dessa forma, porque aí você vai ter um conhecimento amplo, né? De toda a história bíblica, até Apocalipse. Depois você começa a ler os demais livros, né? Você pode escolher ler os evangelhos, depois você pode escolher ler o Pentateuco, os livros proféticos, você escolhe, mas é importante você vir lendo ele em sequência, até de Gênesis a Apocalipse, para você ter uma visão panorâmica de toda a história bíblica, né? Louvado seja Deus. E aí vai ajudar muito. Se você tiver um tempinho, faça isso. 3 versículos ao dia, 3, 4, você consegue ler, fazer uma leitura da Bíblia completa durante um ano. Louvado seja Deus. No início, você é novo convertido, ou simpatizante ainda não fez, no início pode dar sono, né? Pode dar se sentir o seu corpo cansado, mas eu aconselho você a perseverar, não desistir, né? Todas as vezes o inimigo ele não quer que você tenha o conhecimento da palavra, que você não o leia, né? Que você desista. Está sendo cansativo, não vou ler mais não. Está me dando sono, não vou ler mais não. Está me dando cansaço, meu corpo está doendo, não vou ler mais. Aí você desiste. Mas não desista, continue lendo, né? Ore antes de começar a ler, peça a Deus está ali com você, o Espírito Santo lhe ajudando e dando compreensão, amém? Glória a Deus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, meus queridos. Vamos começar o nosso trabalho. Hoje a gente vai para o primeiro tópico, a gente já leu, né, do capítulo 2, a gente leu a vida nova, e o segundo tópico fala a própria vida de Deus, dentro do capítulo 2 da vida nova. Mas antes nós vamos aqui fazer uma leitura da palavra e vamos orar, pedir a Deus o auxílio. Vamos hoje ler, irmão, o capítulo 1 do livro de Gênesis. Aleluia.
livro de Gênesis, né? No princípio, diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. E fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme sua própria espécie. E assim aconteceu. E assim a terra se fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que produzam frutos cujos sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde, a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. E disse também Deus: fervilhem as águas no fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, e povoam as águas em conformidade com as muitas espécies, e todas as aves também, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus:
que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme as suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus, e os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que haja fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde, a manhã, e esse foi o sexto dia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui a gente vê, nesse capítulo 1, um relato da criação de Deus. Quando Deus, ele aqui no capítulo 1, pelo poder da sua palavra, ele vai criando todas as coisas, Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que no princípio era Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aleluia. E Deus foi criando, foi dando forma, foi dando ordem àquilo que era caos, passou agora a ter ordem, Deus estava ali com a sua palavra criativa, bará, que é criar, do grego. Deus foi criando ali uma palavra. A gente vê que a palavra de Deus, meu querido, ela tem poder criador, criativo. Deus traz à existência o que não existia. E tudo passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Talvez a sua vida esteja num momento, você esteja passando por um período caótico, sem esperança. Talvez você esteja passando uns dias conturbados, uns dias de choro, de lamento, de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Talvez a sua vida esteja uma bagunça total. Mas eu quero dizer para você
que existe um Deus no céu e na terra, porque Deus ele não pode ser trancafiado dentro de uma sala, ele não pode ser trancafiado dentro de uma garrafa, como se fosse um gênio, né? E aí abrisse e ele saísse, não. Deus está no céu e ele está na terra. Deus contempla a minha e a sua vida. E este sofrimento que você tem passado, essa dor, essa angústia, Deus ele está contemplando. Mas Deus quer que você clame a Ele. Deus quer que você o chame. É necessário que nós venhamos a nos apresentar diante de Deus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É necessário ir até Deus, meu querido. É necessário clamar a Deus para que Ele possa tomar as rédeas, aleluia, da sua dor, da minha dor. Deus, Ele deseja fazer o melhor para a sua vida, para a minha vida. Talvez você já tenha ido a vários lugares, talvez você não tenha encontrado a resposta, a solução para o seu problema, porque você tem batido em porta errada, porque você tem andado trilhado o caminho errado. Mas se você andar no caminho certo, que é Jesus, se você bater na porta certa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, essa porta vai se abrir. E Ele prontamente vai ouvir a sua lamúria, as suas queixas, as suas demandas, e Ele vai resolver. Ele vai te consolar, porque o nosso Deus, Ele tem o poder, Ele tem o controle sobre tudo. Mas é necessário ir até Ele, é necessário humilhação, é necessário reconhecer que só através dEle nós iremos ter paz, alegria. Deus pode trazer para a sua vida aquilo que não existe. Talvez você não tenha paz. Ele é o príncipe da paz. Ele pode te dar a paz. Talvez seu coração esteja aí vazio e você tem buscado preencher com outras coisas. Mas eu quero dizer que você só vai ter o coração preenchido quando você se render para Ele, de corpo, alma e espírito. E aí Ele vai ocupar todos os espaços da sua vida. E você não vai mais se sentir vazio, sozinho. Você não vai mais precisar se drogar, se embriagar, buscar o alívio em outras coisas, não. Porque Ele vai estar contigo. Mas é necessário ir até Ele. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Talvez a sua vida esteja um caos. Talvez você esteja vivendo nas trevas, momentos de medo, de temor, medo da morte. Mas se você for até Ele, eu quero te dizer, Ele é a verdadeira luz que dissipa as trevas, a luz que resplandece sobre as trevas. Ele é aquele que acalma a tempestade no mar. Ele é aquele que tem o poder da palavra e diz para o vento: acalma-te, e ele acalma. Porque a sua palavra tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Você tem apenas que acreditar, que crer na palavra do Senhor. Aleluia. Talvez você esteja dizendo: eu já estou no final da vida, esta doença não tem mais cura, eu estou vivendo à base de remédio, esta doença só tem se alastrado dentro do meu corpo. Eu quero dizer para você que existe um Deus
um Deus que dá vida onde não tem vida, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que traz à existência o que não existe. Certa feita, um homem com a sua filha já à morte, ele foi até o mestre e disse: Jesus, vai à minha casa porque a minha filha está morta. Este homem era Jairo. E as pessoas ali, quando Jesus chegou, disseram: olha, não incomoda mais o mestre porque a tua filha morre. Palavras negativas, palavras que estavam ali entristecendo mais este homem. Sua filha única, talvez. Mas Jesus disse para Jairo, e ele diz hoje para mim e para você: se creres, verás a glória de Deus. É questão de fé. Mas eu pergunto para você e para mim, aonde nós temos depositado a nossa fé? Será que estamos depositando a nossa fé no Deus verdadeiro? Ou estamos depositando a nossa fé no dinheiro, em coisas que não procedem de Deus? Porque se nós cremos no Deus vivo, esta palavra ela vai ter efeito. Porque ele diz para mim e para você que ele é a ressurreição e a vida. Se credes, verás a glória de Deus, meu irmão. Não é a glória dos homens, não. Porque é Deus quem faz milagre. É Ele quem ressuscita morto. É Ele quem cura. É Ele quem liberta. E se você crer, você vai ter a sua vida restaurada, a sua saúde restaurada, para a glória do nome de Jesus. Mas é necessário se humilhar, reconhecer que é limitado, reconhecer que não pode nada. É isso que às vezes Deus quer de mim e de você. É a humilhação, é a entrega. Aleluia. A palavra de Deus também relata de uma mulher que estava há 12 anos enferma. Ela sofria com um fluxo de sangue, que estava ali há 18 anos, e a palavra de Deus diz que esta mulher, ela gastou tudo com os médicos da época, mas ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, serei curada. Meu querido, esta mulher ela não poderia, ela estava reclusa ali, num lugar em sua casa, ela não poderia se juntar à sociedade, ela não poderia sair daí onde ela estava, porque se ela saísse, ela iria ser apedrejada, ela correria o risco de ser morta, porque ela não poderia tocar em ninguém, para que aquelas pessoas não ficassem também impuras. Mas ela saiu com esta fé no coração, e segundo alguns historiadores, essa mulher caiu várias vezes, e ela foi ali. Imagine, meu querido, que aonde Jesus estava, a multidão não era pouca, não era 10 pessoas, 20, não. Se nós levarmos em consideração a questão da multiplicação dos pães, vai dizer, a palavra diz que ali Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Então imagine que onde Jesus chegava havia uma multidão, e essa mulher ela veio ali, aleluia, em meio àquela multidão. Veja os obstáculos que esta mulher teve que passar até chegar a tocar na orla do vestido de Jesus, e ela tocou pela fé, aleluia, aleluia. E veja, meu querido, que Jesus disse: alguém me tocou, e os discípulos de Jesus disseram: é lógico, Jesus, a multidão te cerca, aleluia. Meu querido, aquela mulher não estava ali para acusar Jesus, ela não estava ali de curiosidade, não. Ela tinha um propósito, ela tinha, meu Deus, um desejo no coração. Ela não estava como tantos outros que estavam ali cercando Jesus apenas para admirá-lo, apenas para acusá-lo em alguma palavra que ele dissesse, não. Esta mulher saiu com um propósito, de maneira que a sua fé, ela ao
tocar em Jesus Cristo, aleluia, ela foi curada, porque Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, poder de Deus, poder curador. E aquela mulher tímida, em meio à multidão, Jesus olhando, ela disse: não tenho mais como ocultar dele. E ela disse: eu, mestre, te toquei. Jesus: filha, a tua fé te salvou. Veja, meu querido, esta mulher teve um propósito. Se coloque de joelhos, toque em Deus aí na sua casa, pela fé, meu querido. Ore, se humilhe, rasgue o seu coração para Deus, e Ele vai ouvir, e Ele vai atender o seu clamor. Aleluia. Tudo é pela fé, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido, porque o nosso Deus é o Deus que tem poder. A sua palavra tem poder para mudar a minha e a sua situação. Se nós crermos, pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei o tempo, porque o tempo é de Deus. O nosso tempo não é como o tempo de Deus. Muitas das vezes nós somos imediatistas, mas nós temos que perseverar na fé, porque um dia um milagre vai acontecer, para a glória do nome de Jesus. Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Vamos agora aqui, aleluia, a leitura do livro a qual nós estamos tentando aqui dissecar, aprender em nome de Jesus. Bom, meus queridos, como foi dito, na aula anterior a gente viu falando sobre a nova vida, e agora nós vamos entrar no segundo tópico. No primeiro, na verdade, é o primeiro tópico do capítulo 2, que o primeiro tópico foi a vida nova, e o segundo é a própria vida de Deus. E aí a gente vai ler, e à medida do possível eu vou tentar trazer uma explicação. Esse já é um pouquinho extenso, Aleluia. Mas vamos ver o que Deus aqui nos concede pela sua misericórdia, amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, em nome de Jesus. Bom, o subtítulo é A Própria Vida de Deus. O fato que nós podemos perceber, o fato que nós podemos receber a própria vida de Deus deveria estar completamente claro nas Escrituras. Sim, mais uma vez nossas traduções, nossas traduções do Novo Testamento não têm nos servido bem aqui. Em vez disso, elas têm obscurecido esta verdade, deixando-nos em pobreza espiritual. Como você vê, na língua grega existem 3 palavras diferentes que são traduzidas como uma só palavra em português. Vida, elas são bios, psique e zoe. Embora elas tenham significados distintamente diferentes, são quase sempre traduzidas para nós como uma única palavra em inglês ou em português: vida. Mesmo que esta possa ser uma tradução correta, a falha miserável em transmitir os pensamentos de Deus dados a nós na língua grega. Por exemplo, a palavra bios, de onde tiramos nossa palavra biologia,
refere-se à nossa vida natural neste mundo físico. Relaciona-se à duração de nossa vida, a forma pela qual mantemos nossa vida física e a conduta moral de nossa vida natural. A palavra psique, que aqui no grego ela está P-S-U-C-H-E, esta relacionada com a nova vida psicológica, nos sentimentos, pensamentos e ao nosso processo de tomada de decisões. Esta palavra é muitas vezes traduzida como alma na Bíblia. Talvez se fosse usada as palavras vida da alma, tivesse sido uma forma mais clara e melhor de traduzir esta palavra. Como você pode perceber, isto é algo completamente distinto de nossa vida física e biológica. A palavra zoe, Z-O-E, tem um significado extremamente importante. De acordo com W.E. Davine, em seu dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, ela significa a vida como Deus a tem. Ela significa a vida como Deus a tem, que o Pai tem em si mesmo e a qual ele deu ao Filho encarnado para ser em si mesmo. Esta palavra zoe é usada através do Novo Testamento para se referir à vida do próprio Deus. Seria muito melhor se zoe fosse traduzido como a vida do Pai ou a vida de Deus, de forma que os leitores pudessem compreender a mensagem de Deus. Sem entender isso corretamente, não apenas perderemos esta importante revelação, mas podemos ser conduzidos a erros sérios. De fato, a igreja de nossos dias está completamente cheia de sérios erros, muitos dos quais são resultado da falha de entender corretamente esta palavra grega. É uma situação muito lamentável. Satanás tem sido bem sucedido em obscurecer esta maravilhosa verdade e conduzir muitos a equívocos e pecados através de tradições inadequadas. Por exemplo, quando lemos Jesus dizendo em João 10:10 que eu vim para que eles possam ter vida e que possam ter vida mais abundantemente. Que tipo de vida ele está querendo dizer? Se a palavra for bios, poderíamos assumir que Jesus veio nos prosperar fisicamente e materialmente com saúde e toda sorte de riquezas. Se a palavra for psique, poderíamos saber que Jesus veio para nos fazer felizes e bem ajustados emocionalmente e fortalecidos contra todos os nossos problemas. Mas em vez disso, a palavra é zoe. Jesus veio para nos dar a verdadeira vida de Deus e nos dá esta vida abundantemente. Aleluia! Que maravilhosa dádiva! Isso, então, é o que Jesus veio nos dar, a vida do próprio Deus. Isto é, de fato, boas novas. Podemos receber dentro de nosso ser a própria vida de Deus. Podemos nos tornar seus filhos através de termos sua vida sendo gerada dentro de nós. Você pode ver que diferença essa tradução faz? Esta zoe é muito diferente de bios
ou de psique. Essa tradução mais clara da palavra grega é de máxima importância. Muitos cristãos que verdadeiramente nascem do alto não têm a mínima ideia do que de fato aconteceu com eles ou do que eles têm dentro de si. Eles receberam uma vida sobrenatural de Deus, mas não têm muita clareza sobre o que isso realmente significa. No entanto, esta é uma parte crucial da mensagem do Evangelho. Você pode ver, dependendo da tradução desta palavra, nós podemos ter diferentes mensagens do Evangelho. E é exatamente o que tem acontecido. O diabo tem conseguido encher a igreja atual, com muitas aberrações, erros e evangelhos absurdos, os quais conduziram muitos cristãos para longe da verdade, além de induzi-los ao pecado e às trevas. Considero que esta falha em traduzir a palavra vida adequadamente tem sido um dos maiores impedimentos, se não o maior, ao progresso da igreja cristã. Isso tem imensuravelmente atrapalhado os crentes a compreender a verdade de Deus e, desta forma, obterem tudo o que Jesus conquistou para eles. Isso tem deixado os crentes confusos e sem nenhum tipo de entendimento claro acerca do Evangelho. Este fato tem deixado os crentes correndo atrás de muitas outras interpretações das mensagens de boas novas, as quais não são de fato a verdade e que têm causado um dano sem medida a estes. Um dos evangelhos mais destrutivos dentre estes é o evangelho da prosperidade. Esta mensagem insiste que Jesus quer fazer crescer nossa vida financeira. Aqueles pregadores estão falhando em ver que Deus não é o que Jesus veio trazer, devido à tradução inadequada, e resulta no entendimento errado do que Jesus veio nos dar. Muitos crentes estão buscando as coisas deste mundo, as quais são parte do reino das trevas. Esta falha dos tradutores em distinguir entre estas palavras gregas com significados totalmente diferentes, que parece ser uma deficiência, mas grave, resultando em muitos escuridão espiritual. Parece como se os tradutores não entendessem para eles mesmo a mensagem da vida de Deus, e então pensam que não seria necessário mostrar para nós leitores que essas eram palavras gregas diferentes, com traduções completamente distintas. Esta omissão tem deixado muitas gerações de cristãos nas trevas sobre esta profunda verdade. Um exemplo de como uma tradução mais clara é importante, Jesus nos disse que deveríamos perder nossa vida para ganhar a vida. Mas como faria sentido se não distinguirmos entre estas palavras traduzidas como vida? Lemos em Mateus 16, 25, todo aquele que deseja salvar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perde a sua vida por minha causa irá encontrá-la. Mas é ilógico perder a vida para ganhar a vida. Pareceria muito melhor nos apegarmos à vida que já temos e apenas somarmos a ela o que conseguíssemos mais. Por que iríamos querer perder nossa vida? Isso é muito confuso. Mas só é confuso até percebermos que devemos perder nossa própria vida da alma, psique, para ganhar a vida de Deus,
João 25, João 12, 25. Como você vê, a tradução faz toda a diferença. Isso realmente faz sentido. O que vem a seguir parece ser uma afirmação ousada, mas é completamente verdadeira, sem o entendimento que a vida de Jesus veio nos trazer é a vida do próprio Deus. Fica impossível compreender claramente o Evangelho. Esta única verdade é a chave para entender o propósito e o plano de Deus para nós. Sem esta chave, muitas coisas nas Escrituras ensinadas a nós permanecem obscuras e de difícil compreensão. Esta é uma verdade absolutamente crucial que nós devemos compreender. Todavia, em minha experiência, conversando com milhares de crentes num período de mais de 40 anos, descobri que quase nenhum deles sabe o que é a vida eterna significa. Isto é realmente triste. O resultado tem sido uma pobreza espiritual largamente difundida no meio do povo de Deus, devido a uma tradução do Novo Testamento que não é clara. Muito poucos cristãos têm alguma ideia que a vida que Jesus veio nos dar é a vida de Deus, Pai. Contudo, esta é uma verdade central e fundamental da mensagem do Evangelho. Esta é a coisa mais essencial e valorosa que poderíamos possivelmente possuir. No entanto, a maioria imagina que a vida eterna é a sua própria vida que vai durar para sempre. Outros parecem pensar que o Evangelho tem a ver com o seu destino, ou seja, onde vão passar a eternidade. Ainda outros imaginam que retornarão ao Éden e se tornarão novamente como Adão e Eva. Virtualmente, nenhum destes entendeu que eles têm recebido a vida de um ser superior, a verdadeira vida do próprio Deus. A igreja tem trabalhado sobre a escuridão, tentando fazer a obra de Deus sem um claro entendimento de vida eterna, o que resulta num empenho e esforço em vão. Isto é, sinceramente lamentável. Sendo assim, ao longo de gerações de tradutores, os quais eles mesmos parecem ter falhado, o diabo vem conseguindo empobrecer a igreja e roubar dos crentes esta percepção crucial do que é a verdadeira vida transformadora. Aleluia. Então, meus queridos, nesse subtópico da própria vida de Jesus, o autor aqui deste livro, ele tratando ainda das questões de tradução, né, e da questão das palavras, né, que tem na palavra de Deus, na Bíblia. Como eu disse, a palavra de Deus, a escritura foi escrita no grego, aramaico, hebraico, e quando ela vem para o nosso português, que é uma língua rica, ela tem uma diversidade enorme, né? Ele aqui nos trouxe exemplos como vida, que é bio, e aí ela tem vários significados, né? Bio, que é a vida da natureza, da nossa vida, a psique, né? Que fala do emocional do homem, e a zoe, né? Que é a vida de Deus em nós. Aleluia. E ele vai falar de alguns erros, né, desta questão, até porque, irmãos, nós sabemos que a teologia da prosperidade trabalha muito com isso, né? Quando a palavra de Deus diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. E aí eles levam sempre para o lado material, dessa questão de ser vitorioso, de prosperar. Mas a verdade é que Deus veio dar vida, né? A vida dele por nós. E aí, quando nós temos a vida de Deus, irmãos, isso já é uma compreensão minha,
Nós temos tudo, né? Porque Deus, ele é o dono de todas as coisas. Se Deus está dentro de nós, se o Espírito Santo habita em nós, nós vamos ter essa vida abundante em todas as áreas, em todos os sentidos. Na vida espiritual, primeiramente, na nossa vida em relação à saúde, na nossa vida financeira, porque se assim o Espírito Santo estiver em nós, ele vai nos fazer caminhar, aleluia, e nos fazer conquistar, né? Mas mesmo assim que nós não conquistemos, ele vai nos dar alegria, né? Porque a maior vitória do cristão, irmão, é ter uma vida condizente na palavra de Deus. Então nós devemos estar sempre, irmão, estudando, né? Você vê aqui a ricabilidade que tem o nosso português, né? E a questão da gente estar sempre ter material, né? Para poder fazer comparações, irmão. E a gente poder optar pela palavra mais adequada quando a gente for pregar, falar. É importante, né? A internet está aí para quem não tem condições de ter dinheiro, comprar um livro, um dicionário grego, hebraico, para a gente pesquisar, né, irmão? A gente ter meios para trazer, ter uma compreensão melhor da palavra e a gente não cair no erro, na heresia, no engano, né? Infelizmente, irmão, os tradutores, eles são seres humanos como nós, eles falham também. Nós falhamos, né? Então, eles como ser humano falham. E nós temos aqui hoje, né, graças a Deus, a ciência se multiplicou, o conhecimento, e hoje há essa facilidade maior de ter uma compreensão da palavra de Deus. Você pode baixar aí livros, né, em hebraico, a Bíblia em hebraica. Você tem uma diversidade, irmão, pesquisar e trazer um sermão melhor para enriquecer você com palavras mais fiéis, né, fidedignas ali dentro das Sagradas Escrituras, para trazer a ideia correta que Deus quis deixar para a gente, né? Para a gente não deturpar o texto e colocar o nosso bel prazer. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família, e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Eu espero, irmão, que vocês estejam entendendo, né? Nós vamos dar continuidade. Esse foi mais um tópico. O próximo tópico, irmão, que a gente vai falar é a vida eterna. É a questão que ele estava falando, né, anteriormente, que muitos irmãos não compreendem, né, o que de fato é a vida eterna. E a gente então vai falar neste tópico. Eu espero poder falar ainda hoje, irmão, porque às vezes a pessoa vai dizer: o irmão aí está com heresia, a vida eterna é que a gente vai viver eternamente. E aí a gente vai ter uma compreensão melhor do que o autor aqui estava falando, né? Dentro do seu livro, a ideia que ele traz. E aí, irmão, o que é que eu aprendo? Que a gente tem que conhecer mais as coisas de Deus. Que a gente tem que se interessar. Você que tem condição de, acredito, né, comprar uma Bíblia hebraica, dicionários, materiais para te ajudar a enriquecer o seu sermão. Você que é pastor, que ensina na escola bíblica, ensine para os seus discípulos, ensine para o povo a verdade, né? Busque colocar no coração do povo esse desejo, peça a Deus para Deus colocar fome no coração das pessoas da palavra, aprender. Ofereça, irmão, na sua igreja seminários, sabe, de forma gratuita. Tem muitos irmãos, meu querido, que não têm condição de pagar. As coisas estão difíceis nos dias de hoje. Tem irmão que não tem condições nem de comprar uma Bíblia de estudo, irmão. Então, aquilo que Deus te passou, não use apenas para pregar em congressos, em palestra. Quando você for convidado para essas igrejas aí para pregar, ensine seus irmãos da igreja, irmão.
ensine, forme ali obreiros, né? Discipule a igreja, fale a verdade, ensine a verdade. É bom, Deus vai se agradar disso. A gente cresce, a pessoa que ensina cresce, os irmãos crescem, né? E você vai estar formando ali, aleluia. Porque, irmão, a gente morre e a gente não leva conhecimento, não. Você não vai morrer e aí o conhecimento, tudo que você aprendeu, grego, hebraico, vai só com você. E você não formou um obreiro, não ensinou nada, ninguém. Então passe, meu querido. Talvez não tenha aquele pensamento como os outros muitos têm, não. Irmão que quiser que vai estudar. Irmão, é muito difícil um seminário aí por aí, evangélico, teológico. Tem muitos irmãos que não têm condições de pagar, não, irmão. É caro. Eu tive eu não gosto de ficar contando, eu conheci um irmão na época que eu fazia, pela misericórdia de Deus. O rapaz, ele já era dirigente de uma obra. E ele, irmão, ia às vezes para lá, só com dia de passagem. E às vezes, irmão, a gente não tem coragem de comprar uma apostila para o irmão, sabe? A gente só quer para nós. E ele não tinha, irmão, com dinheiro nem para comprar uma apostila de 30 conto, na época de 50. Mas Deus era tão bom que abençoava ele, irmão. Aleluia. E abençoava também quem abria a mão para abençoá-lo. Nós temos que ser assim, irmão. Aleluia. Abençoar. Às vezes a gente só quer para nós. Deus nos ensinou que nós temos que abençoar. Meu querido, que você possa ser um abençoador da obra de Deus, abençoar um obreiro da sua igreja, que quer fazer um seminário. Aleluia. E queira fazer, irmão, às vezes a gente tem tantos jovens dentro da igreja que quer ir para uma faculdade, e a igreja é tão rica, e às vezes ela não abre mão ali de pegar uns 2 jovens de uma família simples que deseja ir para uma faculdade e eles não têm condições. Mas se a igreja tem poder aquisitivo, irmão, então banque, né? Banque esses jovens que querem estudar, querem ser um advogado, um médico, um psicólogo. Ajude. Lá na frente eles vão poder ajudar a igreja, né? Naquilo que eles têm, na área que eles aprenderam. Às vezes a gente só sabe pedir, dê isso, dê aquilo, mas a gente não sabe abençoar. E às vezes a gente diz, não, a responsabilidade é do Estado, é da família. Ou quando não, a gente só quer abençoar os nossos, né, da nossa família. E esquece de abençoar o nosso semelhante. A gente está muito preocupado em querer construir templos, né, suntuosos. E esquecemos dos nossos. De um jovem que tem sonho de ser um advogado, de ser um psicólogo, um médico, de ser alguém. E se a igreja tem condições de bancar, meu querido, amém. Porque Deus vai se agradar disso, irmão. Porque este jovem que vai receber essa bênção, ele vai lá na frente também, se ele tiver um coração grato, retribuir. Aleluia. É triste, às vezes tem muitos irmãos que não tem condição e ali deseja aprender, ele do próprio bolso vai bancando aos poucos. Infelizmente tem muito pastor avarento que só quer para ele, que só sabe pedir oferta e diz-me se o irmão não dá, está roubando a Deus. E a gente tem que ver, irmão, se Deus está se agradando de nós. Aleluia. Que a gente possa ajudar, irmão, contribuir. Às vezes não é nem um curso superior, mas um curso técnico, irmão. O rapaz da igreja quer fazer e os pais não têm a condição de pagar, de dar a ele o dinheiro da matrícula, o dinheiro da mensalidade, o uniforme, o material, porque essas coisas são caras. Tem gente que faz aí, irmão, no sofrimento,
que a igreja possa pensar nessas coisas, que nós possamos pensar nessas coisas. Ou então você mesmo, pastor, que já tem uma formação, abra um seminário na igreja, ensine, ofereça seminário aí gratuito para o povo. Fale para o povo, vamos aqui fazer o nosso seminário. Invista em impressora para poder imprimir as apostilas. Com a oferta do povo, com o dinheiro que está dando para o povo, a obra. Criar os próprios materiais, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, meus queridos. Deus abençoe a nossa vida. Logo mais eu vou tentar falar deste tópico, né? Ontem eu não deu. Vamos ver se eu consigo hoje falar este tópico aqui, mais um tópico hoje ainda. Em nome de Jesus. Deus abençoe nossas vidas, irmão. Deus nos guarde, nos livre de todo mal que é debaixo desse céu. Deus tome em as mãos o Brasil das coisas que há de vir, né, irmão? Só tem tragédia no mundo e o Brasil está descambando, né? Gente corrupta, gente ambiciosa por poder, pessoas inconformadas que não aceitam a derrota, que não aceitam as coisas, pessoas gananciosas, irmão. O brasileiro parece que só quer levar vantagem nas coisas. É muito triste, irmão. Deus vai cobrar muito do Brasil, principalmente daqueles que têm o poder, que são avarentos, egoístas, escravizam o povo, que faz o povo sofrer. Deus vai cobrar, pode ter certeza. Não vai passar, não está passando despercebido aos olhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do povo brasileiro. Aleluia. Soberano Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta oportunidade de trazer este ensino, meu Pai, essa leitura deste livro, que sirva de crescimento para a vida deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus. Pai, alcança cada vida, consola os que choram, liberta vidas da depressão, da ansiedade, conforta cada vida, Pai. Abençoa a minha família, nos guarda nosso lar, abençoa, nos dá uma terça-feira abençoada, nos leva em segurança aonde nós temos que ir, nosso tratamento da coluna, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a suportar as dores, em nome de Jesus. Senhor, Tu é o médico dos médicos, Senhor, e eu confio em Ti. Aleluia. Pode durar o tempo que for, mas a minha fé, ela vai permanecer para a glória do Teu nome, Pai. Eu agradeço apenas da Tua graça. Que o Senhor seja comigo em toda e qualquer situação da minha vida. Obrigado por tudo, Senhor. Pelos livramentos, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo Teu amor, meu Pai, a qual o Senhor tem nos dado, Tua misericórdia, Tua compreensão. Em nome de Jesus. Abençoa o bairro onde eu moro, aqui, aleluia, Lagoa Redonda, aqui em Fortaleza, Senhor. Abençoa os meus vizinhos da direita, da esquerda, de trás, de frente, de cima, de perto e de longe, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa os trabalhos da igreja, toma a frente de tudo. Abençoa o nosso pastor, em nome de Jesus. Abençoa a minha parentela, meus familiares, os de perto e os de longe. Em nome de Jesus, sustenta, protege, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.